presidente Lula foi a reencontrar com a Janja, essa dupla de Janjo e Janja, almas gêmeas, guardem o cartão. Hoje estou muito musical. Muito. Sim, porque quando com essa questão de viajar com dinheiro nosso começa a exagerar, a gente fica contrariada com isso. E nós, na sexta-feira, comentamos qual era a agenda, era da merenda do planeta, era uma loucura total, absurdamente maluca, e o presidente Lula chegou lá e, como não poderia ser diferente, foi vaiado pelos brasileiros durante sua chegada a Nova York ontem. Eles vaiaram e gritaram ofensas contra Lula e a primeira-dama Rosângela Janja da Silva. Os manifestantes se concentraram perto da residência do representante permanente das Nações Unidas, representando o Brasil. Diante do protesto, o chefe da segurança determinou que agentes brasileiros e norte-americanos afastassem o grupo com grades, mantendo a cerca de 35 metros da entrada. Isso porque é um presidente muito querido, é o presidente do povo. Temos vídeos? Edu, mostra aí o vídeo com as demonstrações de carinho que alguns desses representantes brasileiros fizeram para o Janjo e a Janja. Presidente! 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 Palavrinha pra gente, presidente! Cadê o verde e amarelo? Não, brasileiros! Que é solo americano! Solo americano! Aqui é Trump! Aqui é Trump! Trump! Aqui não é Lula! Aqui é Trump! Ficar! Thank you! Vamos ficar famosos! Beautiful! Doido em todo canto, né? Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! 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 Lula, terrorista! Lula, terrorista! Corrupto! Corrupto, ladrão! Gente, cadê? Cadê o povo? Lula, ladrão! Lula comunista! Lula comunista! Lula comunista! Vem aqui, Lula! Vem aqui! Vamos ver tua cara de perto, cachaceiro! Venha, Lula! Vem falar sobre o clima aqui pra gente, Lula! Vem aqui! A Amazônia pegando fogo! Apenas como uma reflexão, Bianca. Isso aqui, se fosse dito aqui, muita gente estaria sendo investigada, censurada perdendo e tal. rede social. Eu não vejo muita efetividade, porque eles cantaram, obviamente, português, e a grande maioria dos americanos não entendeu nada do que eles falaram. Mas poderia ter um subtítulo, algum cartazinho, alguma coisa. E um amigo me falou, sabe por que os esquerdistas não foram lá do outro lado da rua cantar elogios ao Lula? Porque ele não tem visto. Está difícil entrar. Bianca, tuas considerações. E uma coisa importante aqui de a gente perceber é que no lugar onde as pessoas ali, elas não estão recebendo informações de uma assessoria de imprensa, porque aqui o brasileiro médio, aquele que trabalha o dia todo, chega à noite em casa, ele liga a TV, ele vai receber as notícias dos veículos de imprensa, quase sempre aí os veículos abertos, e ele vai acreditar, porque ele se acostumou a acreditar que aquela narrativa é certa. Imagina, o jornalista, o apresentador, ele não ia mentir, né? Então ele já tem essa crença de que é verdade. Só que lá,
não tem essa mídia comprada ou mesmo essa assessoria de imprensa. Então as pessoas, elas além disso, também não estão ali com benefícios, porque aqui a gente percebeu com muita clareza nesse show, né, nesses shows Brasil todo, aquele povo ali é um povo alienado, é um povo que não está nem aí e que acredita em tudo o que assiste no noticiário. É um povo que muitos deles, inclusive, têm seus benefícios e morrem de medo de perder seus benefícios, o bolsa isso, o bolsa aquilo, o gás. E aí eles vão acreditando que o Lula é o bonzinho que fez tudo aquilo. Esses aí eles compram e gritam, porque imagina o Wagner Moura gritou sem anistia. Poxa, os fãs de Wagner Moura, os que gostam do Capitão Nascimento, eles começam a acreditar nisso. Então, é muito claro que essa propaganda não chega lá fora. A propaganda que eles investem tão pesado aqui e gastam do nosso dinheiro. Essa propaganda não está chegando lá. E daí a gente vê também a importância do que o Trump está fazendo. Porque se o Trump não estivesse colocando aí essas sanções, lei Magnitsky e tantas outras coisas que está declarando para o mundo o que a gente está vivendo no Brasil, claro que a gente não queria que tivesse acontecendo isso, mas está expondo uma realidade. Lá eles estão vendo. Até a esquerda também, né? Consegue ver e não aguenta mais o Lula. Porque o Lula, ele é um mau representante até para quem é esquerdista. Professor Suano, a lei Magnitsky chegou no Instituto Lex, na esposa do ministro Alexandre de Moraes, e o Lula vaiado nos Estados Unidos. Isso não é casual, né? Não é casual, não. E a gente pode ter certeza, nós podemos ter certeza que outros vão receber a lei Magnitsky. Esse é certamente alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O Bessias, eu tenho quase certeza que vai atingi-lo. A grande questão é saber se os presidentes das duas casas do Legislativo, que também acabarão recebendo a lei Magnitsky. O que para nós é interessante porque sanciona pessoas, tá? E não sanciona a sociedade como um todo, dando à sociedade a esperança de que nós devamos nos reunir para fazer frente a esses indivíduos. Esse é o primeiro ponto. Aí chega a lei Magnitsky para a esposa do Alexandre de Moraes. Qual é o procedimento normal dos Estados Unidos? Eles sancionam pessoas, sancionam o entorno e os agregados, depois sancionam os pares, depois eles sancionam entidades e empresas. É bom os bancos tomarem cuidado, porque eles não tendem a brincar. E tem mais um detalhe, aqui nós temos 3, 4, 5 bancos que servem realmente, são grandes bancos. Perto dos bancos norte-americanos, esses bancos são bons, são grandes, mas não são os gigantes que possam peitar o sistema financeiro internacional, em especial os Estados Unidos. Aí eles sancionam entidades e corporações, depois eles sancionam instituições e governos, a partir daí eles sancionam o país como um todo. E é nesse processo que a gente tem que esperar que ocorrerão acréscimos. O grande problema para mim é qual é o cálculo de tempo que está sendo feito. Por quê? Porque se eles fazem uma sanção esperando que as pessoas aqui elas vão recuar e tentar arranjar forma de se adequar, não é esse o procedimento. Sanciona eles se agrupam para dar uma resposta ou para segurar a mão. A esquerda e parte dos criminosos, não estou dizendo que a esquerda é criminosa, muito pelo contrário, de forma alguma, mas parte dos criminosos tem o hábito de não deixar que o outro caia, enquanto for de seu interesse. Não é porque são bons. Então, a tendência é que eles se reagrupem. Por isso, já estava na hora de fazer um conjunto de sanções pela lei Magnitsky para pegar muitas pessoas. Com relação à questão das pessoas que estavam censurando, é curioso, porque o número a gente pode ver que não é muito grande. Eram algumas pessoas. Mas é significativo e representativo, porque foram pessoas que desejaram manifestar para a sociedade americana, para a mídia americana, aquilo que eles consideram em relação ao presidente da República. E é interessante que nos Estados Unidos, Bianca, como você falou, lá não tem a mídia comprada. Pode até ter. Pode até ter a mídia comprada. Eu acredito que tenha, porque os Estados Unidos é livre. Inclusive, aquele que quisesse vender, eles não podem fazer nada. Mas a grande questão é que, mesmo que haja mídia comprada, não existe um trabalho para calar a mídia que não se vende. Esse é o ponto. Se você não tem honra, não tem moral, não tem dignidade, não tem vergonha na cara, não tem problema. Venda-se. R$1 bilhão de patrocínio, publicidade, é um número significativo. Eu ouvi falar que tem gente que se vende por isso, no Brasil.
Mas o problema é não calar aqueles que não querem se vender. Lá isso não acontece. Luiz Arthur Nogueira, você chama Luiz Arthur Nogueira. Que pergunta idiota minha, eu sei que você chama. Porque se você chamava Jorge Bessias ou Messias, não pode entrar mais nos Estados Unidos, não. E parece que junto com ele vem mais 5 pessoas. A pergunta é, será o Gomota, o Columbre? Eis a questão, né, Segré? Olha, começando então pela questão aí da lei Magnitsky, né? Eu acho que a estratégia americana é, no primeiro momento, concentrar o Alexandre de Moraes, né? Que é o relator de todo o processo, da condenação, é a figura máxima, suprema hoje, literalmente, no Brasil, é quem governa o Brasil. E na hora que começa a pegar familiares, Segré, aí eu fico me perguntando, eu não conheço a fundo a família do Alexandre de Moraes, mas assim, a percepção que eu tenho é, enquanto as sanções são apenas contra ele aguenta o tranco. A hora que começa a pegar esposa, filhos, parentes, aí eu começo a duvidar se a família dá suporte a ele. Aí que a gente vai começar a ver para valer os reais efeitos da lei Magnitsky. Se já poderia pegar outros ministros, talvez, mas talvez seja uma estratégia isolar um único ministro. Porque se os Estados Unidos sancionassem logo meia dúzia, talvez servisse para uni-los ainda mais contra os Estados Unidos. Então, quando eles isolam Alexandre de Moraes, talvez eles tenham esperança de que esse isolamento, aos poucos, vá gerando efeito. Mas a questão é simples. Quando o Arthur falou, quando atinge a família, aí é outro patamar. Tem que ser frisado que é completamente diferente do que os norte-americanos fazem quando eles pegam o entorno e vão nos familiares daquilo que tem sido feito no Brasil. Aqui, os familiares são utilizados como os bandidos, os marginais, o crime organizado faz. Como é que ele faz? Quando ele quer pegar o Marcília, ele pega a família do Marcília para fazer o Marcília sofrer. É diferente do que os norte-americanos estão fazendo. O que eles fazem? Aplicar a lei Magnitsky. O entorno dá apoio para que aqueles crimes que tenham sido cometidos, identificados por eles, estejam sendo cometidos ou tenham continuidade. Por isso que eles pegam os agregados. Podem ver que primeiro eles vão na pessoa. Sim. Depois eles vão nos agregados exatamente em função da identificação dos vínculos que há para o cometimento do abuso. Essa é a diferença. Lá é por essa razão. Aqui é para fazer a pessoa sofrer e exatamente naquilo que ele mais ama. É outra forma de trabalhar. Isso é importante para a sociedade ter esclarecimento. Muito bom. Não foi uma frase, né? Não foi. Ele falou que ia ser uma frase. Aqui no intervalo, quando você estava assistindo o intervalo, o professor Solon falou: eu vou concordar discordando uma frase. Pode controlar uma frase. Frase comprida essa, hein? Os Estados Unidos divulgaram sanções contra Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, na manhã de hoje. O anúncio foi feito no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. As medidas foram aplicadas contra a empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, no qual Viviane e os filhos são sócios, e esse instituto tem apenas 12 imóveis de altíssimo padrão. Ninguém está questionando isso. Viva o capitalismo, de fato, nada melhor que ganhar o dinheiro com esforço pessoal, sobretudo quando se trata de um instituto que tem especialização em órgãos superiores, instâncias superiores. Você tem essa especialização? Porque aqui só sentamos gente com especialização em altas cortes. É, isso. Pois é, a gente tem essa especialização, mas a gente não consegue esses imóveis todos. Não, né? Não, nem perto disso. Aí precisa ser muita especialização mesmo. Mas o que eu queria até ir em cima um pouco do que o Solon estava falando. E a gente precisa entender isso, porque eu vejo algumas pessoas criticarem a Magnitsky dizendo o seguinte: é um absurdo, como assim? O que a mulher do Moraes tem a ver com isso? O que o filho do Moraes tem a ver com isso? Como se houvesse uma crueldade ou uma falta de critério na aplicação da Magnitsky. Veja, não é a mulher do Moraes que está sendo sancionada. Não é o filho do Moraes que está sendo sancionado e não é a empresa do Moraes que está sendo sancionado. Quem está sendo sancionado de forma ampliada é o Moraes. Claro. E aí, então a questão é a seguinte: o Moraes, e essa é a suspeita e conclusão dos Estados Unidos, ele está usando o Moraes, a mulher dele, o filho dele e empresas familiares para burlar a aplicação da Magnitsky. E isso é totalmente, do ponto de vista jurídico, correto. Vamos aqui pegar um exemplo que todo mundo que está em casa vai nos entender. Veja, por exemplo, a ação trabalhista. O cara tem uma ação trabalhista contra a empresa tal. Boa. A empresa vai lá e não tem o dinheiro porque o dono
pegou o dinheiro da empresa e escafedeu-se. Sim. Muito bem, o que a justiça faz? Vai atrás do dono. E se o dono passou para o filho o patrimônio, vai atrás do filho. Claro. Ele não está sancionando o filho, ele está fazendo com que a ocultação desses patrimônios em terceiros não faça com que a justiça perca a sua efetividade. E é disso que se trata. Então, quando a Magnitsky é aplicada ao Moraes, ele continua numa boa, provavelmente porque o dinheiro familiar transita por terceiros ou por empresas de terceiros, a ampliação das sanções a ele atinge os terceiros, mas não são os terceiros que são atingidos. Então, não há uma crueldade na aplicação das sanções atingirem a mulher dele. O que se faz é ampliar-se a sanção do Moraes, porque ele não está descumprindo, ele está burlando a efetividade da Magnitsky. E sobre essa questão do Messias, é interessante porque o Messias, todos nós sabemos, é um candidato à próxima vaga do STF. Meu Deus. Então, os Estados Unidos, eles acho que estão antecipando. Eu sou você amanhã. Eles não apenas vamos sancionar ministros, mas como vamos sancionar os próximos ministros? Vamos dar o passo antes que eles se tornem ministros. Talvez seja realmente uma forma de tornar efetiva a aplicação da lei. Mas vamos ver quem vem junto com eles, né? Agora, a nossa audiência está que está hoje. Primeiro, muitos elogios. Boa tarde a todo mundo. A gente não tem como responder um por um, mas boa tarde a todos que nos acompanham e nos prestigiam com a sua participação. Muitos elogios para o cabelo da Bianca. Muitos elogios. Obrigada. Inclusive, eu já vou contar. Tem algum aqui que falou, bonita essa ruiva. Olha, Falar, muito não, obrigada. o João Belushi é o marido, conheço ele, sou amigo dos dois, então aqui não vem paquerando a Bianca não, que a gente está de cão de guarda aqui. Mas um interessante... mandou, né? Mas é um Não elogio foi. de gentileza. Sempre é bom. Elogio sempre é bom. Olha esse aqui, Anderson Carvalho. A partir de hoje veremos a Viviane de Moraes só na base do Lexotan. Gostei! Muito bom. Bianca, e agora? Vem mais aí? Como é que era? Bem, o chumbo grosso. O grosso entrava em setembro. É verdade. Oh, tem essa o aí, Lula hein? estava certo. Setembro. É. Olha, não acabou o mês. E dia Não. 22. Tem mais. Hoje, dia 22. Meu Deus, 22. incrível. 22. É só no simbolismo, né? Porque 22, para quem não lembra, né, dos 22 milhões de multa, do 22 ironias, né, do destino. Mas a gente até torce, de uma certa forma, não para que eles se lasquem, mas a verdade é que isso vai expondo ao mundo e chama a atenção dos outros países também e do povo. Pelo menos muitos podem começar a questionar, porque a narrativa aqui é tão pesada. No nosso país, a coisa é tão densa e tão articulada, é tão combinadinho. Se você liga em qualquer outro canal que não é a Revista Oeste, você fica com ânsia de vômito. Desculpa falar, gente, mas fica. Eu fico triste, eu fico chocada, eu fico com, sabe, eu sinto uma repugnância por esse jornalismo do nosso país. E as atitudes do Trump, por mais que haja essa blindagem do jornalismo, começam a chamar a atenção e se né, daqueles 100 se questiona, também vai perceber que o patrimônio do Moraes, gente, é incompatível com o salário que ele tem no STF. Como é que ele tem tantos imóveis nos Estados Unidos? Como é que ele comprou aqui um imóvel, não é? A notícia não é que era até à vista. Como que ele consegue, por mais que sejam clientes muito poderosos, vamos até dar esse desconto, vamos acreditar que é porque são clientes muito poderosos. Agora, se todo advogado com clientes poderosos consegue comprar imóveis assim, Marcília, você tá... Doutor Marcília está no lugar errado, devia estar indo aí. Marcília está aguardando. Está comprando os imóveis e não está contando pra gente. Então. Tô mal de cliente. Tá aguardando entrar cliente desse tamanho, porque aí no STF, quando aparece alguma coisa, são bilhões. E tem um percentual, né, do advogado. Você sabe, você gravou, eu vou contar uma história, sem contar o santo. Por favor. Mas um desses advogados, porque meu pai também é advogado, enfim, foi advogado durante muito tempo, está com 81 anos, agora ele está mais tranquilo. Mas um desses advogados com muito trânsito no STF, uma vez virou para ele, o encontrou e falou assim, meu pai chama Lorival. Falou, Lorival, você pega caso de menos de 5 milhões?
Meu pai virou e falou, todos, até hoje. nunca apareceu mais do que isso. Até agora, 100%. Mas você vê a lógica desses caras. Então, existe uma advocacia que se vale do trânsito com ministros, que se vale, são os tais escritórios de Brasília, e os escritórios de ministros ou de familiares de ministros ainda são as cerejas de cebola. Eu não sei se foi a paródia que comecei o programa ou quê, mas o chat está muito criativo. Agora vem um e falou... quem cantou no outro dia na manifestação no Rio foi Caetano Veloso. Tá muito bom. Luiz Arthur Nogueira, antes que o professor Suarno discorde concordando, faça as suas observações sobre essa lei. Uma frase. Ô, Segré, eu queria pelo menos fazer, por enquanto, um elogio ao presidente Trump, porque na semana passada eu fiz um apelo aqui para que o presidente Trump, de fato, sancionasse CPFs e não o Brasil, né? Eu separo bem a lei Magnitsky das sanções comerciais das tarifas impostas. Por quê? Porque lá atrás, quando o Trump aumentou de 10% para 50% a tarifa contra o Brasil, ele divulgou aquela polêmica carta para o Lula e acabou misturando assuntos que, para mim, eram assuntos que tinham a ver com a história, que era da geopolítica, o Brasil se aproximando de malucos como o Irã, que são contra os Estados Unidos, ali merecia, de fato, uma tarifa de 50%. Ele misturou com a história do Bolsonaro, com o não respeito à democracia, o não respeito à Constituição brasileira. E eu disse, esse assunto você não resolve com tarifa, esse assunto você resolve com lei Magnitsky, punindo, sancionando os CPFs das pessoas que estão desrespeitando a Constituição brasileira. Então, na semana passada eu disse, virá uma nova leva de sanções, que elas sejam lei Magnitsky contra pessoas. E, por enquanto, é o que está acontecendo. Então, eu queria parabenizar o governo americano, parabenizar o presidente Trump e que, de fato, ele continue sancionando pessoas e não sancione o Brasil. Por quê? Porque ele iria prejudicar a economia brasileira, iria prejudicar empresas, iria prejudicar empregos aqui, mas acima de tudo, ele daria para a esquerda a narrativa de que nós estamos perdendo a soberania, de que a família Bolsonaro, junto com o Trump, estão querendo acabar com o Brasil. Então, atenção, Trump, não dê essa narrativa para a esquerda. Continue com a lei Magnitsky, mas não mexa na questão tarifária. O governo brasileiro já se manifestou no gov.br respeito da sanção da lei Magnitsky. Hoje, coincidentemente, dia 22. Eu acho que foi coincidência. Mas o fato de estar Lula nos Estados Unidos pode ser o destino. E o governo falou assim, o governo brasileiro recebe com profunda indignação o anúncio pelo governo norte-americano da imposição da lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e ao instituto ligado a ele. Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida no comunicado divulgado na manhã de hoje. Professor, são inverdades? São não, né? Não, não são não. Eu me perdi aqui um pouco, eu estava procurando. Não, porque não tem. Estou aqui, a gente improvisa. Quando é programa ao vivo, chegamos a... Não tem na pauta. Não busca que não tem. Graças a Deus. Eu estou lendo aqui do celular, o nosso diretor, Eduardo Novak, nos passou aí já, estou lendo. Mas Deixa eu cobrir. Ajuda. Não há absolutamente inverdades nisso, né? A gente tem, veja, é incrível que esse governo que diz que as pessoas desinformam seja o que mais desinforma diariamente. Então, eles ficam criando uma narrativa de que o Brasil está com a democracia maravilhosa, de que tudo está bem, de que o Moraes está salvando a democracia. Agora, ainda que a gente partisse do pressuposto de que sim, vamos aceitar a premissa de que o Moraes é o cara, ele salvou a democracia. Primeiro que já é bizarro, porque se uma pessoa precisa salvar a democracia, nossa democracia é uma porcaria. Óbvio. Porque se um só salva a democracia, não tem democracia. A democracia depende de não é democracia. Depois, que é o seguinte, para salvar a democracia, se ele precisou apertar o pescoço da nossa democracia e asfixiar, ele não salvou a democracia. Não. Eu não mato a democracia para salvar a democracia. Eu não passo por cima da lei para salvar a democracia ou para salvar a lei. Então, se houve, e não tem como negar, veja, a gente está diante aqui de fatos que são explícitos. Nesse caso, por exemplo, do processo do golpe, denúncia de tudo quanto é lado. Sim. A gente viu a Vaza-Toga 1, a Vaza-Toga 2, a Vaza-Toga 3. Quantas mais Vaza-Togas precisa haver para as pessoas entenderem que havia dentro do departamento do gabinete do Moraes, sim, e havia ali um departamento ideológico.
Eles separavam quem era de direita ou de esquerda para punir ou prender. E outra, não precisa a gente também aqui ficar, não, mas o golpe e o Bolsonaro, vamos esquecer o golpe e o Bolsonaro, vamos lá para 2019, eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news quando a revista Cruzoé foi censurada. O Mário Sabino, que é o publisher, é o fundador da revista, até hoje está lá, ele hoje está no Metrópolis, o que ele tem a ver com isso? Não está no Metrópolis ainda. Quer dizer, não tem nada de golpismo, de bolsonarismo. E por que ele está há 6 anos dentro do inquérito? Então não tem como defender a legalidade das medidas do Moraes. Ponto. As medidas do Moraes são ilegais e isso é irrefutável. É uma mentira, uma desinformação do governo tentar fazer a gente acreditar que não existe legalidade partindo do STF. Você pode até discutir, não, mas isso foi para o bem ou para o mal. Você pode até, e eu acho que é um absurdo discutir isso, mas você pode discutir se isso foi em nome de um bom valor ou não, e acho que não foi. Mas não tem como discutir que o STF, sobretudo o gabinete do Moraes, promoveram ilegalidades dentro do direito do Brasil. Perfeito. É só um entrou na pauta já, professor? Entrou na pauta, então, agora está possível. Agora conseguiu já entrar? Que nem um raio do céu azul, não é possível. Eu fiquei meio preocupado. Programa ao vivo, professor. A gente vai fazendo o programa. Mas meu para-raio estava aqui para me segurar. Mas tem um detalhe que tem um nome para isso. É bonapartismo. Ora, o grande problema do bonapartismo, e aí é um erro que o Lula está cometendo, ou o governo está cometendo, ou aqueles que são do executivo estão cometendo. Porque no momento em que eles dizem que esse Napoleãozinho foi retirado para salvar um processo revolucionário, qualquer que seja... Seja mais claro, quem é esse Napoleãozinho? Napoleão Bonaparte. Não, isso entendimos todo, bonapartismo e Napoleão. Até aí a gente entendeu tudo. No caso, é Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Agora sim, eles estão tem que colocar aqui... essa é a questão. Isso. O que eles estão tentando dizer é que, de certa forma, o Alexandre de Moraes está funcionando como uma espécie de Napoleão. Um cara que é retirado, pinçado do nada para salvar um processo histórico, um processo político. Posso fazer uma frase? Só para concluir. Ele está dando pau. Acabou com o corte dele. Ele tinha que terminar a frase. É que eu não uso, eu não me preocupo com isso, não, mas pode valer. Mas eu acho, só para não perder, que eu acho que o Moraes, ele é muito mais... acho que ele não é o Bonaparte. Ele é aquele cara que está no hospício achando que é o Bonaparte. Não, mas o erro é do Lula, não do Alexandre de Moraes. Porque quando vem o governo para defender um Alexandre de Moraes e apresenta-o como salvador de um processo político, um processo histórico, é uma espécie de bonapartismo. Aí o que eles estão dizendo? O que eles esqueceram? Que na hora que se pegou aquele indivíduo, que era um indivíduo com cabelo gosmento, que ele tinha cabelo, um cabelo gosmento, que só era um generalzinho que tinha vencido uma batalha, mas que tinha uma ambição política e uma certa pretensão gigantesca, ele era megalomaníaco, e deram a ele disse, peraí, eu entendi o processo. Claro. Isso aqui é uma esculhambação e eu posso mandar nisso. O passo seguinte é uma regra daqueles que querem ser deuses. Deuses não têm pais. Agora, primeira coisa que eles matam seus pais. Por isso eu estou dando um recado para o dono do STF. É bom você tomar conta com o teu pitbull. Porque se tem gente dizendo que o teu pitbull é o Napoleão Bonaparte, fique tranquilo, porque ele vai te pegar também. E conta o fim do Bonaparte, então, agora para o público. O Bonaparte, ele produziu um processo histórico, mas ele morreu preso. Alguns não sabem se ele morreu de diarreia ou se ele morreu envenenado. Mas, de qualquer uma, ele morreu preso. Mas a grande questão que tem para nós é que quando você vê essas figuras, elas são idolatradas no processo histórico. Tem até um fato. Antes da eleição do Bolsonaro, eu escrevi um artigo chamado Eu Sou a Lenda, em que eu vou falando aquilo que foi acontecendo com o Bolsonaro. E na hora que ele foi eleito, eu vi uma determinada revista, uma determinada rede de TV, que já estava tentando se aproximar do Bolsonaro. E eu comparei essa revista ao Le Moniteur, que é aquele jornal da França, que quando o Bolsonaro saiu da ilha e voltou para o governo, ficou um período depois, acabou sendo preso para morrer novamente, o que aquele jornal dizia? Como é que diz? O Bonaparte. Le Moniteur. Le Moniteur. Le Moniteur. Aí continua. Quando o Bonaparte voltou para Quando ele voltou... Aí você falou Bolsonaro. Não, desculpa, quando o Bonaparte. Quando ele voltou lá, o que os caras falavam dele? É que eu citei o Bolsonaro porque foi a comparação que fizeram com o Bolsonaro, a mesma coisa que esse jornaleco, essa rede de TV que ganha bilhões, foi o Le Moniteur fez com o Napoleão Bonaparte. O que dizia? O monstro está se aproximando, o ogro está chegando.
Os bárbaros. Não, o criminoso chegou na França, aí ele foi se aproximando de Paris. Quando chegou em Paris, o que eles falaram? Viva o imperador. Eles tentaram fazer isso com Napoleão. O grande problema é que esse indivíduo que está sendo comparado ao Napoleão como o salvador da democracia, o salvador de um processo histórico, ele pode vir a ser afastado. Mas esse cara, se ele não for realmente anulado, e anulado é perder o seu status, o seu poder e ser preso, ele vai viver o mesmo processo que Napoleão Bonaparte, porque ele é um pitbull. E ele vai para a pancada. Sabe o que acontecerá? Diarreia. Todos vão... Diarreia. Não, todos vão bajulá-lo. Como o Le Moniteur bajulou e como aquele jornal, aquela rede, tentou bajular o Bolsonaro. Fora até estar atrás das origens históricas do nome Bolsonaro. Mas eu nunca vi ninguém morrer de diarreia. Deve ter gente que morre de diarreia. Sim. Deve ter. época, Desidratado, né? né? Eu vou fazer uma tradução e antes de passar para a Bianca e o Arthur, que estão ansiosos por falar, porque André Marsiglia e Suano estão acaparando todas as atenções do dia de hoje, os meninos. O André o dono do STF, que você mencionou, estamos falando de Gilmar Mendes. É possível. Vamos dar nomes aos bois. E a revista Cruzoé, que mencionou, foi quando foi publicado O Amigo do Meu Pai. Exatamente. E que aí Toffoli não gostou e pediu para a gente fazer exatamente isso. Pof, tira. Exatamente. E ali começaram os inquéritos das fake news que desdobraram-se nesses outros tantos que a gente tem hoje. Perfeito. Agora sim, Bianca, a palavra é sua. E vai preparando, faz um gargarejo que depois vem você. Embora o Suano ele confundiu quando ia falar, né, Bonaparte, falou Bolsonaro, não há dúvidas de que o que eles querem é que o Bolsonaro ele chegue ao fim de sua vida nessa prisão e nessa opressão, mais até do que o que o Marsiglia tinha falado no começo, né, sobre essa batalha cultural, uma batalha também espiritual. Isso é muito claro, mas aqui só para também trazer informações atualizadas para a audiência, porque o Lex foi sancionado hoje, né, então ali no próprio Grok, você põe Grok, essa notícia é verdadeira, aí ele é muito bom de trazer as informações. E aqui trouxe assim, né, não há quaisquer ativos que a empresa ou a Viviane possam ter nos Estados Unidos, mas não é que não há, e sim porque não há um registro público dos bens da Alex nos Estados Unidos. Então esse impacto ele é simbólico. Não há evidências também de atividades regulares da Alex nos Estados Unidos, o que faz também a ideia, o que traz a ideia de que faz parte desse esquema, né, para gerir ativos do Alexandre de Moraes. E a gente sabe também que isso é muito comum em família. Quando, por exemplo, assim, o casal, um bem do casal fica no nome de uma. Então, como é uma manifestação, é também simbólica, e a gente vive de símbolos, isso é muito importante, a gente prestar atenção nesses símbolos. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Só um comentário que é necessário a respeito de por qual razão por qual razão o Gilmar Mendes é deixado para o final. Porque se sabe que se você pressionar de uma vez só, você pode trazer a união desses indivíduos. E trazendo a união, aí tem que vir uma pancada contra o país, porque eles são as instituições que regulam e coordenam o país. Boa. A jogada é tática. Porque se sabe e é identificado que quem manda no Supremo é o Gilmar Mendes, você deixa ele para o final e vai e bate naqueles que são os porta-vozes do Gilmar Mendes. Significa o quê? Eu sei que esse que manda é o que tem força. Então o recado é para que ele controle, anule ou afaste esses. O que eles não esperavam, talvez, e isso pode trazer um enrijecimento contra o país, é que o Gilmar Mendes viesse se manifestar da maneira que se manifestou.
ao invés de se manifestar dizendo vamos pacificar o país, ouvindo todos e ouvindo a oposição, porque ele praticamente disse, não, meus pitbulls fizeram tudo certo e nós que não queremos ouvir a oposição, porque a oposição é que está destruindo. E como ele veio com essa manifestação, ele simplesmente falou para os norte-americanos e para todos os opositores, não tem como frear, o negócio terá que ser expandido. Vai continuar. O ato promovido por partidos e movimentos sociais alinhados à esquerda que apoiam o governo do presidente Lula reuniu cerca de 43.400 pessoas ontem na Avenida Paulista, segundo os que vão contando do jeito que eles vão contando. As mobilizações são contrárias ao PL da anistia para envolvidos em tentativas de golpe de Estado e a PEC da blindagem proposta que torna quase nulos os caminhos para punir judicialmente um congressista. Um dos lemas do protesto é Congresso inimigo do povo. Claro, em resposta a manifestações contra a PEC da blindagem e a PL da anistia, políticos e ativistas da direita usaram as redes sociais para criticar o número de manifestantes e os artistas que participaram dos atos. O deputado federal Nicolás Ferreira afirmou em uma publicação no X que a manifestação, abre aspas, ni com Lei Rouanet vingou. Eu não sei se realmente vingou ou não, tinha algumas pessoas. Agora, quando você compara os números da manifestação da direita com os números da manifestação da esquerda, você vê que não tem como comparar. Olha aí nas imagens, estamos vendo que era o lugar de MASP, aí no MASP, Peixoto Comide e Avenida Paulista, e só, e com alguns buraquinhos. Se aí tinha 43.400 pessoas, quantas pessoas tinham no 7 de setembro? Que eram ruas e ruas e ruas. E sem show, hein? Ninguém acredita mais nisso. Eu não sei se São Paulo teve show também. Alguém não, cantou? Lá na manifestação do 7 de setembro. Sim, não teve show, não teve show. Mas, Bianca, o que me preocupa não é... A manifestação é livre, está perfeita. Teve arrastrão no Rio de Janeiro, teve celulares roubados, teve padarias roubadas. Enfim, isso é uma pena, mas... É bom, né? Porque aí socializa os bens, né? Deve ser por essa necessidade do socialismo. Mas me preocupou muito o comentário de Gilmar Mendes, em que essa manifestação era democrática porque defendia a democracia. Ou seja, eu posso interpretar que se essa era democracia, a outra não. A do 7 de setembro, não. Como a gente pode avaliar isso, Bianca? Mas é totalmente isso. É esse tipo de mensagem o tempo inteiro sendo jogado na cabeça das pessoas que vão, de tanto ouvir, elas começam a repetir, porque é assim que a gente foi treinado, né? É assim que a gente tem sido programado desde a infância, gente. Por que também tem tanta gente? Eu fiquei impressionada com a Bahia, porque se você fosse até para essas pessoas que estavam ali, né, pulando, e era um carnaval fora de época. Muitas perguntas surgem: quem está pagando? Quanto está custando? Como é que foi essa conversa dos artistas, né? Wagner Moura liga para Daniela Mercury: e aí, Dani, como é que vai ser a nossa manifestação? Cara, vem você sambando, vem aí arrasando com toda aquela tua ginga, o povo vai ao delírio, e aí você grita sem anistia, e aí todo mundo, sem anistia, e vamos pra cima, porque a pauta é essa, a nossa hashtag é essa aqui, vai ter fotógrafo, vai ter uma multidão, e agora é a hora da gente garantir o nosso. Porque, pelo que eu até vi, pelo que eu li, parece que foi declarado sigilo do patrocínio, mas, tipo assim, do quanto? Mas que foi pela Caixa, né? Foi pelo, né? por essas instituições ligadas ao governo, e a gente percebe aqui esse juiz que deveria ser uma figura séria, respeitosa, pelo menos fingir, né? Fingisse que não está de um determinado lado. É como se ele ele podia até estar com a camiseta do partido, né, vermelha ali embaixo da toga. Eu não duvido nada, porque é isso que eles estão mostrando o tempo inteiro. Eles têm lado, e quando toda essa história vai assim sendo tantas vezes mostrada. Gente, ontem eu assistindo até nos jornais para ver o que eles estavam falando, né? Claro. Gente, não usou uma vez o termo esquerda e não usou uma vez o termo extrema esquerda. Porque a gente é sempre extrema direita.
né? Ah, claro. A gente é sempre extrema-direita. Eles são a suprema manifestação do esquerda. 7 de setembro é a extrema-direita. Foi a extrema-direita aqui na Paulista e nos outros lugares. É sempre a extrema-direita. E eu achei um vídeo, vocês devem ter assistido o vídeo do Nicolas, que ele fala, seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Vocês viram esse vídeo? Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Cara, isso mexeu comigo, porque eu falei assim, é isso. Temos que ser a extrema-direita, porque o trabalho que a gente tem aqui é muito grande. É muito grande. E é bem provável que a nossa geração vai passar sem que isso tenha, sabe, sido solucionado. Só que a gente tem que fazer isso, sabe por quê? Porque a gente tem nossos filhos, teremos nossos netos, teremos os nossos herdeiros, e eles precisam de um país melhor. Então, essa é uma causa pela qual a gente tem certeza que vale a pena lutar. Só que é gritante que o Gilmar Mendes, todos, né? Todos os que param para ser celebridades, dar entrevistas, perde totalmente a credibilidade. Então, nosso sonho, porque somos brasileiros e somos sonhadores, né? A gente fica sonhando, a gente sonha que as coisas mudem, que seja rápido, mas olhando o como está hoje, a perspectiva é muito, muito pequena, sabe? Segré, eu fico estarrecido com a desenvoltura do ministro Gilmar Mendes em querer ser comentarista político. Acho que ele não entendeu o papel dele. Aliás, só pelo fato de ele comentar assuntos políticos já seria motivo para impeachment, né? Era só seguir a Constituição, que manda a lei, pronto, tá fora do Supremo, vai ser candidato, vai trabalhar na Globo News, enfim. Né? Ficar comentando política como ministro do Supremo realmente não dá para entender. Ô Segré, não sei se você viu a nota oficial do Supremo Tribunal Federal sobre a nova sanção da Lei Magnística. Manda aí. Olha o que diz aqui. O Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, atenção, infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Convencida por, na visão deles, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Fecho parênteses. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa com total publicidade. Mentira. Agora o ponto. No Brasil, olha só, nota do Supremo, hein? No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado. A quase totalidade. Segré, nem o isento Datafolha conseguiu, na sua pesquisa, dizer que a quase totalidade do Brasil defende o julgamento do Supremo. De onde eles tiraram esse dado? De quase totalidade. Se isso não é fake news, eu não sei mais o que é fake news. Então, mas tem alguma pesquisa, tem alguma coisa? Da onde a quase totalidade gosta do que, sei lá, qualquer um fala. Quem é isso? A quase totalidade Nem o Datafolha tem esse número. Então, da onde eles tiraram isso? Que a quase... E coloca isso numa nota oficial do Supremo. Meu Deus. ó, depois, professor Suano, a gente vai ver o papelzinho do André Marcília. Ó, com licença. Hoje eu tô fofoqueiro. Ó, olha esse papelzinho. Vai lá. Não sei se dá para Letra ver. pequenininha, olha. Depois vamos pedir que ele nos conte um pouco o que isso quer dizer. Mas ele falou que queria falar. Então, se o André que falou que Mas falou, toca então vai fogo falar. nisso depois, porque... Não, guarda. Não, ele não. guarda e vende É que depois. como está escrito quarta, quinta, sexta, alguém do Supremo pode achar que ele está fazendo algum código de já Vamos ver? fazendo uma A invasão. minuta. Tava aqui, ó, segunda. Uma Esposa minuta. do Moraes. Eu tô. tá fazendo um calendário de Magnitsky. Eu tô calendário Magnitsky. Tá, você sabe que... Podiam lançar, né? Podiam lançar uma folhinha, aquelas folhinhas que tinha, o data do... Hoje o ministro foi sancionado, tal de outubro... Boa. Não é uma boa ideia? Mas o que eu queria comentar é sobre essa... Bom, primeiro, enfim, sobre isso, eu volto a afirmar. Tá certo. Então, a quase totalidade... Vamos admitir, vai. Então, tudo bem. 100%, todo mundo, inclusive nós, todos nós admitimos aqui que tá uma maravilha. Tá certo. Mas, repito, e o que justifica lá o caso que eu mencionei da Cruzoé? O que justifica, por exemplo, o Márcio Sabino está lá desde 2019 nos inquéritos? Isso é legal? É legal deixar uma pessoa 6 anos no inquérito, depois... Pendurado. Pendurado. É legal, eu queria que eles explicassem, então, é legal a Vaza Toga 1, que a Folha de São Paulo, a Folha, hein? Foi a Folha, publicou. É legal, o que tinha lá de legal? Eles denunciaram a Vaza Toga 2, a 3, e sobre isso. Então, o problema é o Eduardo
ter denunciado, tá bom. Constantino. Pois é, o Constantino, o que o Constantino fez? Teve suas contas bloqueadas, o que ele financiou contra a democracia e outros tantos? O que o Monark, por que o Monark teve que se exilar? Cadê isso na nota? Porque a nota do STF não entra nisso. Então ele entra na questão do processo do golpe como se isso tivesse inaugurado um momento de exceção no Brasil, mas nós vivemos há 6 anos no momento de exceção. Fato. E essas outras censuras todas, aí ninguém tem nada a dizer. Então, esse é o ponto, né? Eles refazem o recorte que eles querem, inventam a mentira que lhes favorece e acham que isso vai ser suficiente. Mas isso vai ser suficiente para alimentar uma boa parte de uma grande mídia tradicional que alimenta uma boa parte da população. Eles sabem que eles não vão converter quem percebeu que o STF está sob legalidade, mas vão alimentar o gado deles. É disso que se trata. Aí era manifestação contra a anistia, manifestação contra a PEC dos privilégios. Tá? Usava esse termo, não usava a esquerda, a extrema esquerda. Claro, lógico. Essa narrativa aí. Vocês querem saber o que o Gilmar falou, o que postou? Nossa audiência está curiosa, então vamos aqui. Põe aí na tela, eu vou traduzindo porque está letra pequena. O próprio nosso diretor falou, você não vai conseguir ler na tela, então te mando aqui pelo WhatsApp. E ele estava muito certo. As manifestações de hoje, e abro aspas para o ministro Gilmar Mendes, contra a anistia dos atos golpistas, são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos, registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve, mais uma vez, à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado democrático de direito. Fecha aspas. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, deram aval à articulação comandada pelos deputados Paulinho da Força, Aécio Neves e pelo ex-presidente Michel Temer para reduzir as penas dos acusados de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. De acordo com o plano apresentado a eles, na última semana, a versão final do projeto vai reduzir as penas para os crimes de avaliação do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado e ainda estabelecer que quando houver os dois crimes na mesma situação, valerá apenas um deles prevalecendo. A minha pergunta para todo mundo, e começo com quem quiser levanta a mão e já começa falando, é o que tem a ver Gilmar Mendes, vou com você então, que está olhando para mim, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o que eles têm que fazer com uma coisa que é legislativo? Porque o Congresso legisla, o Executivo executa e o Supremo Tribunal Federal toma, goste ou não, da lei que foi colocada pelo Legislativo e cumpre a lei. Não está aí para apitar a lei. Se quiser apitar a lei, se candidata, vai no Senado ou deputados e participa desse processo legislativo. Como é que pode? Pois é, isso por si só já expõe que eles estão por trás dessa costura, né? O STF participou dessa costura e não participou como um ator, participou como uma espada no pescoço dos demais atores. Não é à toa, inclusive, que entre Temer, Aécio e Paulinho da Força, nós tivéssemos ali duas dessas figuras, tanto o Aécio quanto o Paulinho, pessoas com processos no STF. O Aécio, uma pessoa que tem um trânsito bastante conhecido com o STF, inclusive com o próprio Gilmar. Esses dias, inclusive, recuperaram alguns áudios antigos que haviam sido vazados entre Aécio e Gilmar e mostra ali um tom amistoso entre eles. Então, inclusive olha, liga para não sei quem, liga para não sei quem lá. Me ajuda com isso. Me ajuda com isso. Então, é conhecido o trânsito do Gilmar com o parlamento, é conhecido o trânsito do Aécio com o Gilmar e com o STF. O Paulinho da Força, ele, enfim, está enfraquecido, sem querer fazer trocadilho, com, obviamente, o fato dele ter processos dentro do STF. E o Temer é uma figura que ele transita entre todos os lugares. Nomeou o Moraes, tem um bom contato com o parlamento, etc. E acho até que, segundo me contaram, tem até ambições
de se candidatar à presidência De novo? De novo no ano que vem. Então, quer dizer, dentro desse balaio todo, fica claro que se esse projeto não partiu do STF, com certeza o STF foi consultado, ou, no mínimo, o STF é um ator importante no sentido de coagi-los a fazer o projeto que interessava a eles. Não temos como nos esquecer, inclusive, do fato de que nós tivemos o STF, o Aécio disse isso com todas as letras em diversos veículos para onde ele deu entrevista, dizendo o seguinte: o STF já declarou que a anistia ampla é inconstitucional, que é mentira do Aécio. É mentira. O STF não declarou coisa alguma, até porque o STF não pode declarar que é inconstitucional um projeto que não existe. Como é que eu vou declarar que é inconstitucional um projeto que nem estava na mesa? Te ouvi falando isso no Este Se Infiltrou outro dia. E a gente topa e passa por cima disso, e os jornalistas que escutam isso não chegam e fazem Eu sempre digo que o jornalista tem que fazer a segunda pergunta. A primeira é fácil. A segunda é, como assim disseram? De onde que você tirou isso? Igual aquela apertou o Lula, né? Aquela gringa que, né, da BBC, não foi? Exato, que foi pra cima, Isso não acontece no Brasil. Não acontece no Brasil, porque a gente só escuta a versão oficial e acha que é fazer jornalismo e passar por adiante a versão que o governo nos disse. Não, o trabalho do jornalista começa quando você ouve a versão oficial. Ali é que você começa a apurar se aquilo faz sentido claro. ou não. Aqui a gente se contenta com a versão oficial. Isso não é jornalismo. Não é. Isso é ser porta-voz de governo. Isso não é ser jornalista nem da Voz do Brasil. Agora, o ponto é que o STF, claramente, por todos esses elementos que eu listei, está por trás disso. É por isso que eles estão favoráveis a essa PL da dosimetria. Porque eles são o PL da dosimetria. Eles são os autores desse PL da dosimetria e entendem muito bem que o PL da dosimetria é uma forma de acalmar a população, mas continuar deixando o Bolsonaro e o bolsonarismo fora do tabuleiro político do ano que vem. Mas aí abro a pergunta para Suano, Bianca e Luiz Arthur. A oposição não foi enganada? Porque, não, vamos fazer anistia, 311 pela urgência, pá, pum, tá aprovado. Aí entrou Paulinho da Força, que se junta com Aécio Neves, com Temer, e toda a oposição tomou numa palavra que estou gostando muito, na tarraqueta. E eu fui ver, o que é a tarraqueta? Não é nada, pode ser qualquer coisa, pode ser tudo. Então, tomou a tarraqueta, de repente é uma marca de uma pinga, tarraqueta, não sabemos. Mas que a oposição tomou na tarraqueta, tomou. Bianca, foram enganados, são ingênuos, como é que pode? Porque estamos falando de gente com muita experiência. Fica a dúvida se realmente foram ingênuos ou o desespero, mas o que também se sabe é que há uma articulação fortíssima de emendas sendo liberadas. Hoje mesmo eu vi veículos aí de comunicação que estavam falando assim, existem muitos... estão arrependidos de terem votado ali pelo PEC da blindagem. Então, o que existe é esse show, ainda mais com essa informação, né, do Temer voltar a ser candidato, porque daí, gente, é a direita, hein? É a direita permitida. É esse teatro das tesouras. E é por isso que, por exemplo, quando a Brasil Paralelo, não é, lançou aquele documentário, Teatro das Tesouras, mostra o peso, a importância da internet, o porquê que a internet propaga a informação e também pode propagar desinformação, mas aí hoje existem mecanismos de checagem. Então, tirou ali uma venda que tapava nossos olhos. A gente acreditava mesmo que o Temer era direita, que o Aécio Neves era direita. Então tá tudo articulado, porque desde que o Bolsonaro continue inelegível, desde que a direita continue sendo esse rótulo, né, recebendo esse rótulo da extrema-direita, os extremistas, e esses rótulos, né, que nos desumanizam, os fascistas. É isso que eles querem que, com esse teatrinho, com essa encenação. É uma encenação. Você acha que o Alexandre de Moraes está preocupado? Você acha mesmo que o Alexandre de Moraes está preocupado com aquelas pessoas, ou mesmo com fazer essa dosimetria das... Tá nada. É tudo encenação. Essa é a verdade. Com o discurso do presidente Lula, que por tradição o Brasil abre
os discursos de todos os presidentes e, logo em seguida, o presidente Trump. Todos atentos com isso, e em meio das tensões diplomáticas recentes, o presidente Lula assumiu hoje a responsabilidade de abrir a 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. O evento ocorreu um dia depois dos Estados Unidos anunciarem novas sanções contra o Brasil, que envolveram figuras ligadas ao governo federal e ao STF. Importante clarificar, as sanções não foram contra o Brasil, não teve tarifas, nada comercial no horizonte, e sim sanções a CPFs, que são sanções diferenciadas. Na abertura da fala, Lula rejeitou a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro como uma forma de pacificação do Brasil. O brasileiro também atacou as medidas do governo de Trump nos Estados Unidos, as quais classificou como, abre aspas, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais, fecha aspas. Vamos ouvir e já começamos com o nosso debate de hoje. Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Coronel Melo Araújo, começo contigo como nosso convidado de honra hoje. Eu não sei se entendi bem, mas o Lula falou como se eu estivesse falando na câmera e você está aqui. Aí você fala na câmera e eu estou aqui, mas ninguém fala com ele. Ninguém se fala um com o outro. O Lula tratou um pouco duro ao Trump, dizendo que não aceitaremos ingerências, e a única ingerência que a gente pode observar, e não considero ingerência, porque são penalidades contra pessoas físicas, e no caso da tarifação já ficou claro de porquê. Qual é a tua observação? O Segre, eu vejo assim, o Trump é um político, no nível dele, ele tem muitas informações privilegiadas pelo serviço que eles têm lá, CIA, serviço secreto. Ele, quando ele se posicionou em relação ao Brasil, é porque ele vê um perigo, na verdade, de você ter um país que é vizinho dele, né, o Brasil vizinho dos Estados Unidos, e ele não quer ter um vizinho envolvido com coisas erradas. Ele não quer ter como vizinho alguém que tem amigos que são ditadores, né? Podemos falar do Maduro, que são procurado pela justiça. Ele não quer ter como vizinho alguém que é amigo do Gustavo Pérez, o Petro, que aqui no Brasil fala para liberar a cocaína, eles estão combatendo as drogas. Ele não quer ter como vizinho alguém que apoia o terrorismo, apoia o Irã. Então, eu vejo que o Trump, ele se coloca realmente como um líder da nação, querendo defender o povo dele. E ele percebeu o que está acontecendo no nosso país e está, assim, botando o dedo. Está botando o dedo e mostrando o caminho que tem que seguir. Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas da Suprema Corte, eles estão julgando com o fígado. Uhum. Estão julgando não como juízes, até como promotor. E isso não é a função de um judiciário. E tenho certeza que ele está muito preocupado, né? Quando a gente vê a gente já vê alguns países, a ditadura, quando é do judiciário, é muito difícil para reverter. Então, o que o presidente Trump está fazendo é justamente mostrando para o mundo que o Brasil está no caminho errado e até as falas dele, ele dá oportunidade para trazer para o caminho certo. Como falou assim, ó, vou encontrar com o Lula para a gente acertar as coisas aí, né? Ele até falou de forma meio brincando, né? Abracei o Lula e tal. Ou seja, o que ele quer é chamar o Lula para uma conversa e falar assim, ó, isso aqui
é assim, ó. O Brasil está se afastando dos países que nós sempre tivemos boas relações, se afastando dos Estados Unidos, Israel. Você pega Israel aí quando teve aquela em Minas Gerais que nós tivemos lá, que estourou a Brumadinho. As tropas de Israel vieram aqui, ajudaram muito com equipamentos sofisticados. Sim. E a gente está se afastando desses povos. Então, o que o Trump fez aí é simplesmente mostrar que o Brasil caminha errado, está mal. Se ele não mudar o rumo, vai perder mais ainda. Esse governo aí, o presidente Lula, ele mente, eu não sei como o povo não acredita mais ele vem falar em democracia, né? É impressionante como eles usam a palavra democracia. Democracia é o povo povo não está sendo respeitado, então não tem que falar em democracia. Anistia, eles ganharam anistia, gente que explodiu o corpo de pessoas, que matou alunos da polícia do Barro Branco na década de 70, que ali em frente ao exército cometeram crimes lá com explosão, matando lá o sargento Kozel. Então, e foram anistiados. Inclusive chegaram à presidência. Então, realmente para pacificar o nosso país, o único caminho é a anistia. E eles estão indo justamente na contramão. Agora, Luiz Arthur, quando a gente observa, e temos aqui no chat dizendo hoje não precisamos a narrativa do Jancho, né? Porque já está ao vivo e em direto. Mas o Lula fala para quem? Porque quem aplaudia, como sempre, as palmas não mostravam, mas nós sabemos que Janja e a turma da delegação batendo palmas e aí pulsa o resto a bater palmas. Mas era uma fala para quem? Para a militância daqui e para quem? Pois é uma boa pergunta, Segré. Eu vou falar uma coisa aqui, Segré. Eu sei que na democracia, assim, quem ganha governa o país. Mas eu preciso dizer que o Lula não me representa. Ele pode até ter ganho a eleição, mas ele vai lá falar em nome do Brasil, ele não me representa como brasileiro, porque eu não acredito nas coisas que ele fala, eu não concordo com as coisas que ele fala. Embora ele esteja lá falando em nome do Brasil, está lá a bandeirinha do Brasil, ele não me representa, eu tenho certeza que não representa boa parte da população. Ponto número 1. Ponto número 2. Ele deu muitas indiretas. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de postura. Ou você fala olho no olho, cita nome e sobrenome, porque ele fez um discurso em que ele atacou os Estados Unidos, em que ele atacou o Trump, mas ele não fala Estados Unidos e ele não fala Donald Trump. Boa. Pode até ser que a diplomacia recomende isso. O professor Sônia vai poder explicar melhor, né? Talvez em termos diplomáticos não seja elegante você citar nome e sobrenome. Eu não gosto. Se ele tem algum problema com o Trump, ele que diga. Donald Trump está interferindo no Brasil. Diga. Estados Unidos estão interferindo na soberania brasileira. Agora, ficando mandando indiretazinha, eu não gosto. Agora, do ponto de vista econômico, que é a minha área, eu acho que pelo menos a boa notícia da Assembleia foi que o Trump, de forma elegante, abriu a possibilidade de o Brasil negociar. E eu tenho dito desde o primeiro dia que o Brasil deveria ter inteligência. Quando eu falo Brasil, nesse caso, é o governo Lula. Não sei se é pedir muita inteligência, mas deveria ter inteligência de negociar. O Brasil, em termos econômicos, é uma formiguinha. Os Estados Unidos são um elefante. A formiguinha não vai brigar com o elefante. A formiguinha vai ser inteligente e vai negociar com o elefante. E tem muita oportunidade de o Brasil negociar. Porque para a gente o que interessa nesse momento é reduzir a tarifa de 50% para o patamar anterior de 10%. É verdade que o Trump já cedeu em 700 exceções, mas tem muita empresa e muitos setores no Brasil ainda sobretaxados em 50%. Então eu faço um apelo ao presidente Lula: use a inteligência e aproveite a oportunidade que o Trump lhe deu. Negocie para ajudar a economia brasileira. Bom, mais um que detona a nossa pauta. Os senhores leem o que está escrito aqui? Porque aqui, quando vocês leem o que está escrito, você vai ver que depois de ouvir o Lula, que nós vamos ouvir de novo, a gente vai ouvir o Trump falando exatamente o que você adiantou. Então, meninos, por favor, leiam a pauta. Porque senão detona tudo. Foi do André. Culpa do André. Desculpa. Você faz aula de etiqueta? Não. Eu também não. Mas quem faz aula de etiqueta é o professor Suárez. Então, do ponto de vista da diplomacia, professor, explique a fala do Lula. Se você conseguir. Por que ele não cita o Trump e por que ele não cita os Estados Unidos?
Posso fazer uma comparação? Claro. Em diplomacia, você nunca deve dizer sim ou não. Por quê? Porque quando você diz o sim, você assume um compromisso com aquele indivíduo e se você é o tomador de decisão em última instância, significa o quê? Que a partir de então, se você retroceder, você perde a credibilidade. Quando você diz não, significa que você fecha as portas. Boa. Normalmente se diz talvez mediante tal coisa. Normalmente é o que se faz, porque aí você coloca o impositivo para que o cara tome a decisão de ceder aquilo que você quer. Aí voltando, fazendo esse paralelo. Não é necessário ou muito comum que você nomeie diretamente. É como você está dizendo não para alguém. Porque se você nomeia numa situação que é uma situação de embate, você está dizendo minhas portas estão fechadas. É como se estivesse dizendo não para qualquer coisa que você fala. E se você nomeia da perspectiva positiva, você está dizendo o meu compromisso é com ele. E aí começa a movimentar todas as forças que estão ao redor. Para fazer um sistema de peso e contrapeso. Numa dessa você dança em termos de negociação. Agora, eu entendo o que o Arthur está falando. Por quê? Porque todo mundo sabe quem é o inimigo dele agora, do Lula. O inimigo é o Trump. Não são nem os Estados Unidos, é o Trump. Mas ele está colocando, e aí eu tenho que fazer justiça, o primeiro cara na mídia brasileira que falou que aquilo que estava acontecendo em função do STF e as medidas que estavam tomando, isso ia gerar uma crise diplomática, foi o Arthur. Imaginemos por um momento, o presidente Lula não fala inglês, ele está num hotel, na prévia à reunião da ONU, e está com vontade de tomar chá. Ele e a Janja. Ele está no quarto 222. Então, imaginamos a fala, ligando para a recepção, e, claro, a recepção vai falar inglês, provavelmente não vai entender nada. Então, a fala do Lula seria mais ou menos tuti, tu. Não é não? Tuti, tu. Isso, Aí a pessoa fala, não entendi, repete. Tu. Traduzido, 2 chás para o quarto 222. Tu. Não foi? Isso pressupondo que ele tenha esse repertório lexical, né? Que ele conheça esse tanto de palavras em inglês, do que eu duvido. Eu acho que a única palavra em inglês que ele e a Janja conhecem é aquela começada com F-U-C-K, né? Que eles mandaram o Elon Musk, a Janja, né? Mandou durante o Lula-Palusa, né? A Janja-Palusa, né? Que teve... Sabe que o Elon Musk deve estar ocupado, não? Se eu fosse e não estivesse tão ocupado com ele, iria... Me falaram que você tinha um recado para mim. Você quer me falar na minha frente o que você falou lá no Janja-Palusa para mim, Elon Musk? A ver se ela ia falar. Exatamente. Mas a audiência está atenta e disse que quem vai falar agora é o Janjo, porque Lula reforçou que a democracia brasileira é inegociável. Roda o trecho. Vai lá. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. A fala é sua, Marcília. A democracia é inegociável. A democracia é inegociável. O problema é qual democracia? A democracia do Lula, me parece, tem sido muito negociável. Não só a democracia dele, como a soberania e todos esses conceitos que ele tem inventado. Ele e o STF têm inventado desde 2019 para cá. Democracia, liberdade de expressão, censura, todos esses conceitos foram completamente ressignificados por essa gente toda e eles têm, sim, usado esses conceitos para negociar as nossas liberdades. Então, é disso que se trata. O Lula fez um discurso, a gente estava aqui conversando, e a minha leitura é de que o Lula fez um discurso para a claque dele, para a turma que é aqui do Brasil e vota nele. Até porque lá na ONU ninguém está nem aí para o que o Lula pensa, ninguém está absolutamente nem aí para quem é o Brasil. O Brasil não é mais alguma coisa relevante no cenário internacional e, vamos dizer a verdade, nem a ONU.
nem o Lula é relevante para o cenário internacional e nem a ONU. Aliás, o Trump falou isso. O Trump foi na ONU bater na ONU. É uma das coisas que ele fez. A ONU aqui, enfim, não tem mais valor nenhum, disse isso, claro, em outras palavras, com alguma elegância, mas foi isso. Então, o que o Lula foi lá é usar o palanque da ONU para fazer campanha para o ano que vem. E aí ele vem com esses papinhos de sempre, de que liberdade, de que aqui a internet não pode ser uma terra sem lei, de que só houve regulação porque aquilo que vale para a vida real na internet tem que valer também, o que é mentira, porque sempre tudo aquilo que valeu para a vida real valeu sempre para a vida digital. É mentira, é desinformação, é aquilo que eles dizem combater e fazem, que é desinformação, fake news e mentira do governo Lula. Então, a gente precisa entender que isso cola para uma claque do Lula, isso cola para uma turma de petistas que, enfim, divulgam essas ideias, divulgam esses discursos e com isso ele vai fazendo a campanha dele para 26. O Trump não. O Trump foi lá falar para o mundo, foi lá a partir de um presidente que tem relevância mundial e foi dar recados sobre questões ambientais, sobre a pauta verde, que é uma questão muito que todo mundo fala, etc. Foi contar a verdade sobre isso e também deu um recado dele ao Lula, um recado de adulto a uma criança mimada que disse que não quer conversar com ele. Chamou para a semana que vem para uma conversa e vamos ver qual vai ser o resultado disso. Ou seja, é um presidente contra um candidato. É o Trump contra o Lula. É um adulto contra uma criança. Logo após a fala do presidente brasileiro, Donald Trump tomou a palavra e disse durante seu discurso que falou com o presidente Lula e que os dois se abraçaram e que irão conversar, aspas, na semana que vem, fecha aspas, discutir as tarifas e impostos do Brasil. Vamos assistir a fala de Trump agora. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Hi, Lula. What are you doing? Nice to meet you. E ele vai pensar, what? Como é que é? Do you like 51? 51. Ah, esse aí, o 51 não é o One Force. Estamos falando do 251 to 222. Seria mais ou menos isso. Mas quando a gente trabalha na negociação, você tem dupla atração, dupla rejeição ou atração e rejeição ao mesmo tempo. Ou seja, o santo bateu, a gente vai conversar. O santo não bateu, alguma coisa está errada. E, às vezes, um bateu e outro não gostou. Segundo Trump, as coisas estão perfeitas, se encontraram. Boa reflexão do André Marsiglia, dizendo em que idioma eles devem ter falado. Mas ficou claro, a proposta já está feita. Não sabemos se será uma reunião por telefone ou uma reunião presencial. Seria muito bom a presencial. Eu acho que o Lula não vai ir na presencial, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, a possibilidade de ter a reunião está na mesa. Coronel Melo, será que vai ter uma reunião? E se tiver a reunião, o Lula vai ter que explicar como e quando ele falou que se o Trump estivesse no Brasil, estaria preso como Bolsonaro. Vai ser difícil sair dessa, né? Com certeza. O Trump foi um estrategista. Chamar para a mesa de negociação. Aliás, isso aí tinha que ter partido do Lula, né? Que a gente percebe que de humildade, né, é zero de humildade, porque o país deveria ter se manifestado logo quando começou a taxação. O Lula deveria ter pedido uma reunião com ele para conversar. Ele não teve essa humildade e o Trump aí, num gesto de inteligência, de astúcia, chamou a mesa para conversa. E com certeza, se houver essa conversa, né, de um tete-a-tete, né, os dois sentarem numa mesa, eu tenho certeza que o Trump vai colocar
a conversa em dia, vai mostrar o que ele está vendo aqui no país e qual é o caminho. Ele vai dar o caminho, a lição de casa para o Lula poder caminhar ao lado dos Estados Unidos e dos países aí que o Brasil sempre teve boas relações. Então, eu até acredito que ele vá, você até discorda um pouquinho, né? Você acha que não vai haver essa conversa na mesa ali? Eu até acho que vai porque o Lula se empolga com essas coisas aí, né? É capaz dele ir lá para sair na foto, mostrar que estava lá, né? Tomara. Uhum. E o que a gente pede é que nessa conversa saia alguma coisa, que o Lula tem essa responsabilidade, que a gente sabe que não tem, de entender que se a gente não caminhar com países como os Estados Unidos, o nosso fim vai ser bem trágico. Vamos passar períodos de muita turbulência, não pouca. Então, a maior nação, o maior poder, uma das maiores potências do mundo está chamando o Brasil para conversar na mesa. A gente espera que o Lula leve com a seriedade que merece, porque envolve aí mais de 200 milhões de habitantes, né? É um povo inteiro, não pode ser levado de uma forma como a gente está vendo o Lula conduzir o Brasil. E aí também tem uma metodologia de negociação. Quando Hamas toma alguns reféns, e alguns deles eram americanos, e Trump consegue a liberação deles, a negociação que a gente acompanhou, ele fala com um dos caras do Hamas e começa a tentar negociar. E o Trump fala, me parece que você não entendeu. Esse aqui é você e eu sei onde você está. Agora, você está nesse lugar, nesse endereço e tal. Ou você solta os reféns agora, ou eu explodo onde você está. Então você me diga como quer negociar. Essa é a forma de negociar do Trump. Quando sentados estiverem na mesa de negociações, Suano e você que manja mais dessas questões diplomáticas, imaginamos que o Trump vai falar, eu já te expliquei numa carta por que estou colocando tarifas. Eu já coloquei, através do governo, não o Trump autoritariamente ou monocraticamente, sanções Magnitsky, já tirei vistos e isso vai continuar. Que parte você não entendeu? Será mais ou menos assim? Eu concordo. Eu acho que vai ser, por exemplo, quando o coronel falou, ele disse assim, o Lula vai mais para aparecer na foto. É isso mesmo, que o Lula ele parece aquele influencer que fica batendo foto no meio da rua com coisas fictícias para dizer que tem muito dinheiro, que tem aquilo, apenas para ganhar likes. Apenas isso. Já o Trump, não. Ele vai lá para explicar o que ele fez, por que ele fez e o que ele quer. E aí ele vai dizer, é isso que nós queremos. É interessante que quando você falou assim, o tipo de negociação do Trump, que ele mostra a foto de onde você está. Vou contar uma história que eu tinha 20 e poucos anos, na época o general Meira Matos estava vivo. O general Meira Matos foi um dos caras que mais fez trabalho sobre geopolítica no Brasil, na época que não se trabalhava com geopolítica. E ele contou que certa vez eles foram para uma missão nos Estados Unidos, e veja, isso faz 30 anos. Foram para uma missão nos Estados Unidos, eles passaram, aí o guia era numa unidade militar, aí o guia pegou, fez assim, olhou, aquela nuvem ali, todo mundo olhou para cima. Ok, passou a nuvem, terminou a visita, quando eles voltaram, cada um recebeu um envelope de presente. O envelope era a foto do seu rosto. Que ontem recebimos todos uma alerta da Defesa Civil indicando vai ter ventaninhas, vai ter tormentas, acertaram em cheio. Eu tenho um escritório em Pacaembu, ia por uma região, estava cortado, aí Coronel, essas fotos são minhas. Olha isso aí. Essas fotos eu mesmo tirei. Era árvore, caído, derrubado. Tivemos que liberar o pessoal, não tinha energia. E confesso, não contávamos com a celeridade da prefeitura para a limpeza e para a restauração da energia, se bem que não deve ser uma prioridade, uma responsabilidade da prefeitura, mas deve trabalhar em conjunto. Como foi esse temporal de ontem na tua pele? Você, Gré, são fenômenos, né, da natureza. Foi um vento que foge do que é o normal, passou na casa dos 100 quilômetros. Até o último registro que a gente estava acompanhando, passava de 120 árvores caídas, eram mais que 120 árvores. E foram montadas 120 equipes por toda São Paulo para a gente tentar, o mais rápido possível, trazer a cidade de volta à sua normalidade.
É importante, esse tema é bem interessante, porque eu cheguei na prefeitura no começo do ano e nós tivemos os problemas aí dos vendavais, das chuvas de janeiro, tivemos todo esse problema. Inclusive eu que fiquei encarregado de montar um protocolo de ação, tudo. O que a gente fez no começo do ano? Que não tinha, né? As pessoas hoje recebem via celular um alerta da Defesa Civil. Sim. Então, a prefeitura inovou nisso aí, não tinha antes. Antes ia só via SMS. Uhum. Nós também colocamos para via WhatsApp, para a pessoa estar recebendo uma informação de alerta. Nós montamos um grupo de trabalho que está em andamento, que é bem interessante. O que acontece? Hoje a gente tem as árvores em São Paulo e a gente também sabe que vai chover, vai vir vendaval e que vai cair árvore e que muitas vezes nessa queda vai morrer gente. É uma coisa que previsível. E a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer para mitigar, para diminuir isso aí? Então foi montado um grupo de estudos porque a gente precisa desburocratizar um pouquinho a rapidez para que a gente possa fazer as podas de árvore, trazendo um pouquinho mais de tranquilidade para as pessoas. Então hoje a gente tem uma fila de espera enorme, que deve estar em torno de 3.000 árvores, solicitações de pedido de poda de árvore. E a legislação ela é muito burocrática. Pra você ter uma ideia, a gente precisa, para você poder chegar para fazer a poda ou a retirada da árvore, a gente descobriu nesse grupo de estudos que a gente precisa de 2 laudos, ou seja, 2 peritos. E a gente já está modificando isso aí por que 2 e não um só? Então a gente é um grupo que envolve pessoas da faculdade, cientistas na área, envolvem CT, Defesa Civil, envolve a própria Prefeitura, Secretaria do Verde, a Secretaria do Clima. Então a gente montou um grupo grande envolvendo sociedade civil e Prefeitura. Eu estou à frente, inclusive, desse grupo de estudos, porque para a gente tentar desburocratizar um pouquinho, para que as pessoas que de repente tenham interesse em fazer a poda e não quer esperar a prefeitura, por exemplo, eu acionei 156, estou na fila de espera, mas eu não quero esperar. E se eu quiser cortar minha árvore, como é que eu faço? Boa pergunta. Então, a ideia desse grupo é tentar desburocratizar, porque hoje não pode. Se ela está dentro da sua casa, existe uma legislação municipal que permite isso, seguindo, lógico, vários requisitos. Vai ter que tirar fotos, chamar um engenheiro, mas é possível. Mas a gente está querendo pegar também aquela árvore que está na tua calçada e você leigo, tem a impressão que se tiver uma chuva forte pode acabar caindo e causando um dano. Aí você entra numa fila de espera para a prefeitura fazer uma avaliação até conseguir a poda. E se envolve fiação elétrica, você vai precisar também da Enel junto. Sim. Inclusive, nesse grupo também a Enel está junto, porque a gente também está cobrando da Enel. O que vocês estão fazendo para fazer essa poda? Porque há árvores que já passam a altura da fiação e se percebe que precisa fazer uma poda, porque basta cair uma chuva mais forte que vai cair energia. Inclusive, até a última que eu vi, tinha mais de 200 mil pessoas sem energia elétrica. Então, esse grupo está em trabalho para a gente acelerar esse processo para quando chegar realmente no começo do ano, quando começam novamente as chuvas, a gente tenha melhorado o sistema que tem hoje. O que eu posso falar é que o prefeito Ricardo colocou muitas equipes, foram ontem 120 equipes, para tentar rapidamente resolver esse problema. Nós também criamos aí uma atividade, existe uma atividade delegada, ou seja, o policial militar do bombeiro, ele também vem atuando na poda de árvores. Então, acaba agregando, sai mais barato para a prefeitura. E então tem várias, hoje a gente tem 6 equipes do bombeiro que auxiliam hoje na poda dessas árvores. A Enel está apresentando também um planejamento dessa poda antes do fato, né? Porque realmente, às vezes a pessoa passa na rua e fala assim, poxa, essa árvore aqui vai causar problema. Né? E fica aquela demora toda. E os especialistas na área, né? E eles explicaram para a gente também que não necessariamente a gente precisa estar arrancando a árvore. Então hoje assim, o pessoal quer, não é porque a árvore está torta que ela vai cair. Eles explicaram.
que acontece? Em São Paulo houve uma plantação lá para trás, o pessoal plantou a árvore que queria, né? Então tem árvores que não são apropriadas para as ruas que estão em São Paulo, e a ideia aqui é a gente fazer essa substituição, trocar por árvores que aguentem, né? Sejam mais resistentes e para esse tipo de fim, ou seja, para se plantar numa calçada. Então, eu posso falar para vocês que existe esse grupo que está em finalização do que a gente vai fazer. Algumas coisas já estão resolvidas. Então, esse negócio de ter que ter 2 laudos, isso aí já vai acabar. Isso aí já conseguimos com a procuradora do município. Então, são coisas que a gente já avançou. E eu posso garantir que para as chuvas do ano que vem, né, no começo do ano, que são as chuvas mais fortes, a gente vai estar numa situação melhor do que está agora. Que bom, porque eu vou falar por experiência própria. Nós tínhamos uma árvore dentro do escritório que estava inclinando e podia cair. E cair podia, se alguém passasse, podia ferir alguém ou algum problema maior. Aí acionamos um 56 e a discussão não, é arbusto. Se é arbusto pode, se é árvore não pode. Mas demoramos 1 ano, estou falando já 2 anos atrás ou 3 anos atrás, para descobrir se era arbusto ou era árvore, ou seja, era o ovo ou a galinha. E nessa discussão a árvore continuava se inclinando. Bom, finalmente resolveram, é arbusto, então pode cortar. Mas e se tivesse caído, né? Essa era a preocupação. Sim. André? Não, eu acho até que o coronel avançou no que eu ia perguntar, mas eu vou ainda assim insistir nessa questão do porquê eu também moro próximo da região do Pacaembu, Higienópolis. É impressionante a quantidade de árvore que cai sempre que há uma chuva mais forte. É batata. Choveu, tem árvore na rua. E a minha pergunta era um pouco nisso. É falta de poda, é falta de cuidado, é árvore errada, árvore muito velha, é porque a área é mais, o bairro é mais arborizado que outros. Não sei se existe um mapeamento disso também por parte da prefeitura. E queria emendar na questão do semáforo. Você falou sobre energia cair. É impressionante que cai uma gota, os semáforos de São Paulo, eles desaparecem, imediatamente ficam sem energia. Por que isso ocorre? Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lele Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite.
Agora, o Coronel Melo perguntava sobre a PEC da blindagem. E como a gente faz a pauta na hora, a pedido, é meio um delivery. Nós chamamos uma pessoa que sabe muito, que ontem não conseguiu sair conosco e hoje sim. E por quê? Porque o senador Ciro Nogueira, filiado ao PP do Piauí, sugere que o projeto de lei das prerrogativas, também chamado PEC da blindagem, seja limitado a crimes de opinião. Ele defende um substitutivo que defenda, à sua vez, a liberdade de expressão. Ao vivo, aqui, agora, está o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, que vai esclarecer para nós toda essa questão do projeto de emenda constitucional e mais um pouquinho, porque eu vi alguns vídeos do Jorge Seif e eu tenho muitas perguntas para fazer para ele. Jorge, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo. Não sei se você conseguiu ouvir, mas o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, tinha essa dúvida da PEC da blindagem. E aqui a gente conversa com quem pode responder. Então, a resposta é sua, meu amigo. Boa tarde, Segré. Boa tarde, Coronel, André Marcílio, toda a bancada. Eu não sei todos que estão aí, mas sintam-se cumprimentados. Um prazer imenso estar participando contigo aqui mais uma vez, Segré. Pode perguntar aí. Então, o Coronel vai fazer a pergunta. Manda aí, Coronel. Jorge, prazer aí. Belo trabalho você está fazendo aí em Brasília. É um senador que representa o povo brasileiro, tá? Admiro o seu trabalho. E gostaria que você explicasse para a gente sobre essa PEC da blindagem, porque a gente percebe a interferência de um poder sobre o outro e a ideia foi blindar para que os deputados, os senadores pudessem votar com mais tranquilidade. Eu discordo um pouco, mas gostaria de ouvir a sua opinião, que você vive aí e acho que você tem muito mais propriedade para poder estar falando. Boa tarde a todos mais uma vez. Coronel, o que acontece? Essa PEC está sendo chamada de PEC da blindagem, PEC das prerrogativas, mas essa PEC tinha que se chamar PEC do Moraes, porque Alexandre de Moraes, né, reiteradamente, está aí o André Marcílio, que o acompanho também diariamente nos seus comentários, no seu Twitter, sabe de que hoje o artigo 53 da Constituição, e vou resumir o artigo 53, o parlamentar não poderá ser criminalizado, não poderá sofrer sanções judiciais, civis ou criminais por suas opiniões, votos ou palavras. E o que acontece hoje? Nós temos vários deputados sendo processados pela Suprema Corte por palavras proferidas, inclusive na tribuna da Câmara dos Deputados. Vou dar exemplo. Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, Gustavo Gaia, do Goiás, Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, Cabo Gilberto, da Paraíba. Então, o artigo 53 da Constituição foi eliminado pelo Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? A Câmara resgatou um texto lá de trás do Crivella para, de alguma forma, proteger o parlamentar. Olha o nome. O que eu sou? Eu sou parlamentar. Do italiano parlar, falar. Se eu represento, por exemplo, 8 milhões de catarinenses, tive 1,5 milhão de votos, se não puder falar, né, me expressar, falar minha opinião, defender valores, defender bandeiras, dar pontos de vista, criticar Lula, ou elogiar o Lula, ou criticar o Supremo, ou criticar uma decisão do Supremo, então é o fim da liberdade de expressão, como nós já sabemos que hoje a nossa liberdade é liberdade de expressão completamente tutelada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje palavras permitidas e não permitidas. E isso não pode acontecer numa verdadeira democracia. Pode estar acontecendo numa democracia relativa do Lula, mas num Estado de Direito, como ele foi concebido e como até bem pouco tempo atrás o Brasil vivia, não temos uma normalidade. Então a Câmara pegou esse projeto e acabou recheando com um recheio não agradável. Por exemplo, não concordo que tenha um presidente de partido, não concordo que o voto para afastar um parlamentar tem que ser secreto. Então, o projeto em si, ele quer proteger o parlamentar dessa perseguição judicial, mas, ao mesmo tempo, eles exageraram na dose, colocaram proteções demais, e isso a população não quer, porque, de alguma forma, nós vimos que Chiquinho Brazão, que matou Marielle, foi o mandante
do crime de Marielle, por exemplo, não foi cassado. E essa PEC não tinha sido nem aprovada. Então, a população tem medo, com razão, do Congresso Nacional começar a blindar bandido. E tem razão nisso. Mas há solução, e já adianto para vocês, em primeiríssima mão, acabei de apresentar um voto em separado de uma PEC de minha autoria do ano de 2024, a PEC número 5, que realmente reforça, que não deveria ter necessidade, mas reforça o artigo 53 da Constituição Federal, e amanhã vou apresentá-lo na CCJ, qual sou membro. Coronel, mais uma pergunta. Senador Jorge, concordo com tudo que foi explanado e vejo o seguinte: o artigo 53 da Constituição, que já existe e fala desse direito de parlar, de poder exatamente exercer o mandato, não está sendo respeitado, não vai ser outra PEC que vai resolver o problema. Eu vejo que, infelizmente, aquelas pessoas que teriam o dever de cuidar, de proteger a Constituição, infelizmente, alguns não o fazem. Eu vejo como única solução possível exatamente fazer funcionar o que está previsto em lei. Na minha visão, eu gostei muito quando vocês barraram todas as pautas até a casa ficar em ordem. O nosso país está desarrumado, não existe mais lei. A gente percebe que as leis não são respeitadas, a lei já existe, a gente vai estamos querendo fazer uma outra para firmar mais uma que já existe. O que a gente precisa realmente é mostrar a força. Eu vejo que eu sei que os senadores não são a maioria, né? A base, a oposição não é a maioria, mas ele deveria barrar todas as pautas, tanto Senado, deputados, para que a gente restabeleça o nosso país. Infelizmente, a gente não vive numa democracia, eu concordo plenamente com o senhor. Jorge, uma pergunta. Eu vi um vídeo seu em que você mencionava que tinha presenciado a ligação de um dos ministros da Corte a um senador, que não vale a pena falar quem é para não comprometê-lo, pedindo que se votasse de uma forma ou de outra. Isso não deveria existir. Em qualquer democracia, os poderes são independentes, o legislativo legisla, e o judiciário, se está aprovado a lei, tem que acatar a lei e fazer cumprir a lei. Isso é mais comum do que nós, simples e mortais cidadãos, estamos acostumados? Com certeza. É vergonhoso que o Supremo Tribunal Federal, mas não é bem uma novidade. Eu acho que essa informação acaba não sendo uma novidade. Nós vimos, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal entrando no Congresso Nacional, há pouco tempo atrás, para mudar os membros da comissão do voto secreto. Vocês lembram disso? Então, essa interferência do Supremo sobre as ações do Legislativo não são exatamente uma novidade. Só que eu tive a primeira experiência como senador, eu tive naquela votação da PEC da decisão monocrática. Nós aprovamos aqui no Senado, inclusive com votos do Partido dos Trabalhadores, com votos do PSD, com votos da esquerda, porque realmente ninguém aguenta mais ser tutelado pelo Supremo Tribunal Federal. E por isso que eu sou a favor do fim do foro por prerrogativa, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Eu, como senador ou um deputado federal, não pode ser julgado, por exemplo, no seu estado, na primeira e segunda instância. Ele tem que ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. A princípio, quando o constitucionalista lá atrás pensou essa medida, era para que disputas paroquianas, estaduais, que sempre um deputado, sempre um político, um governador, um prefeito, tem proximidade com alguns membros do Poder Judiciário, utilizava essa proximidade, essa amizade, para prejudicar parlamentares. E isso poderia virar um inferno na vida do parlamentar. O cara está trabalhando em Brasília e audiência, mais audiência, e problema, responder no seu estado por alguma coisa. Por perseguição, que sempre existiu na política. Nós sabemos que sempre existiu. E então o constitucionalista criou o tal do foro, de forma que hoje eu só posso ser julgado, mesmo em crimes comuns, dentro do mandato, pela Suprema Corte. Mas isso acabou hipertrofiando, ou seja, fortalecendo o Supremo Tribunal Federal de forma que hoje, né, como diz lá
a polícia política de Joseph Stalin, me dê um nome que eu te dou o crime. Você hoje tem crime de opinião, que se eu conheço um pouquinho de Constituição, de Código de Processo Penal, não existe crime de opinião. Se eu falar que eu sou a favor ou contra a urna eletrônica, é uma opinião. Eu não estou falando que é outra coisa, senão dando minha opinião. Olha, eu acho que tem que ter voto impresso, porque isso vai dar uma camada mais de transparência. Isso não é crime, é uma opinião minha enquanto cidadão, enquanto brasileiro, enquanto parlamentar. Então, eu presenciei essa cena lamentável e percebi que o Supremo Tribunal Federal acaba tutelando a vida do parlamentar. E não pode ser assim. Por isso que a questão do artigo 53 nós precisamos fortalecer e proteger as prerrogativas parlamentares que estão sendo desrespeitadas diariamente. Só um dado para passar de volta para você, Segré. 61 processos hoje correm contra parlamentares. A grande maioria, 75% contra parlamentares de direita, 15% contra parlamentares de centro e 10% contra parlamentares de centro-esquerda e esquerda. E muitos deles por crime de opinião. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal inventou o crime de opinião. Sabe o que significa crime de opinião? Se Jorge Seife fala alguma coisa na tribuna, no Senado Federal, que desagrada a alguns membros do Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser investigado, precisa ser perseguido, precisa receber visita da Polícia Federal, precisa ter medo, precisa ser coagido, precisa ser constrangido para calar a boca dele, que ele está nos incomodando. É assim que funciona no Brasil. André Marsiglia tem uma pergunta. Senador, como vai? Boa tarde. Cumprimento o senhor pelo seu trabalho. E, obrigado. Olha, de fato, né, eu sempre reforço, a questão do artigo 53 é incrível, porque o artigo 53 ele é claro. Ele diz: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Como é que você relativiza quaisquer e invioláveis? Civil e criminalmente, para não ter dúvida. E ainda assim o STF vai lá e relativiza, dizendo, inclusive, que questionamentos são crimes. Realmente não existem crimes de opinião, inclusive, senador. Como o senhor bem disse, se a opinião não é crime, se é crime não é opinião. Eu sempre digo, não existe opinião racista. Se é racismo, não é opinião. Se é opinião, não é racismo. A intenção de opinar, ela derruba todo e qualquer crime. Mas a gente vive num país que não é sério e que, obviamente, portanto, também não leva a sério a sua Constituição. A minha pergunta, senador, é a seguinte. Nós lemos na imprensa que o Senado relativizaria essa PEC restringiria, né, para os tais crimes de opinião, que também não existem, como a gente disse, mas assim o faria se houvesse a possibilidade de o projeto ser vetado tal qual foi aprovado na Câmara. Então, minha pergunta é essa, quer dizer, seria uma forma de fazer ele ser aprovado ou essa restrição é uma restrição porque percebeu-se que houve abertura para imoralidades, que as ruas, inclusive que a esquerda se aproveitou dessa chamada PEC da blindagem para juntar gente nas ruas, como a gente viu no último domingo, enfim, caiu a ficha sobre essa PEC ou é só uma manobra caso não seja aprovado o texto original? Olha, o que acontece é o seguinte, André, só um parêntese, a esquerda levou tantas pessoas na rua porque foram showmícios, que segundo o TSE, segundo as novas legislações eleitorais, é proibido pagar artista com dinheiro público para juntar público para ser palanque político. Isso é proibido. Se eu fizesse isso, por exemplo, como parlamentar de direita, provavelmente hoje estaria enfrentando um processo para me levar à cassação, né? Só para deixar registrado. Aí eles levam artistas, levam cantores, pagos com a Rouanet, ou seja, pagam com o seu dinheiro para fazer tumulto na rua, ser contra uma PEC. Na verdade, André, segundo as estatísticas que eu levantei, né, fizemos um trabalho aqui com a minha assessoria, a esquerda é blindada. E vou provar para vocês isso. Quantos parlamentares foram condenados no Mensalão, no Petrolão, pela Lava Jato? Mais de 40. Agora eu vou perguntar para o gringo, para o meu amigo Segré. Segré, dos mais de 40 políticos eleitos, condenados, quantos estão presos? Você sabe essa resposta? 0. Vou te responder. 0. Então a esquerda é blindada. A esquerda não está preocupada com prerrogativa, coisa nenhuma,
Porque eles já têm amigos no Supremo Tribunal Federal. Com eles não acontece nada. Com eles não tem consequência. Com eles não tem investigação. Com eles não tem busca e apreensão. Então, eles sabem que a aprovação dessa PEC das prerrogativas, rebatizando, a PEC das prerrogativas protegeria a direita, que hoje é perseguida pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje não, já há algum tempo. Então, realmente, o Alessandro Vieira já disse que vai enterrar, usou essa expressão, vou enterrar essa PEC no Senado. Por isso, eu vou apresentar um voto em separado, tirando todos os exageros que, respeitosamente, os mais de 300 deputados votaram a favor, mas nós vamos fazer um texto para reforçar e detalhar mais essa proteção de palavras proferidas por parlamentares. Amanhã na CCJ, convido que vocês assistam e acompanhem o voto que faremos em separado. Mas o Alessandro Vieira já falou que vai enterrar a PEC aqui, porque, logicamente, a esquerda não tem medo de perseguição. Eles já são blindados de natureza pelo Supremo Tribunal Federal. Sabemos que esse tempo é curto, mas eu não posso te liberar sem você nos atualizar da CPMI do INSS. Por favor. A CPMI do INSS está fazendo um grande serviço ao Brasil. Caso não tivéssemos instalado essa CPMI, os roubos dos velhinhos, que já estão sendo pagos pelo governo, ia ficar no 0 a 0 e não descobriríamos tantas pessoas, especialmente poderosos, aqui inclusive do Congresso Nacional, que estava envolvido com isso. Em resumo, Segré, ferramentas de proteção para se pegar empréstimo, para se obter benefícios, auxílio funerária, clube de campo, plano de saúde, as ferramentas que protegiam os aposentados de ninguém tomar esses serviços sem a sua devida anuência, foram desligados. As proteções que existiam aos aposentados foram baixar a guarda, deixaram quadrilhas entrarem no governo, inclusive Carlos Lupe fez, né? Tem DNA do Carlos Lupe aí, né? Nós fizemos aqui uma oitiva dele e muitas coisas estranhas ocorreram. Vamos aguardar o relatório final do nosso relator Alfredo Gaspar, mas foi o que fizeram. Só para vocês terem ideia, até o último ano do presidente Bolsonaro, 700 milhões de reais eram descontados dos aposentados por esses benefícios, digamos, né? Plano de saúde, plano funerário, etc, etc. No governo Lula, nos últimos anos, passou de 3,6 bilhões, quase 4 bilhões de descontos de pessoas que são frágeis, que não entendem de tecnologia, que não sabem mexer com o celular, que às vezes nem tiram o extrato. Roubo escancarado à luz do dia. Então, essa CPMI está fazendo o seu trabalho de elucidar, de mostrar o que o governo Lula fez, de mostrar o quão corrupto as pessoas que estão cuidando do nosso país, através dos membros do Executivo, como eles são lenientes, são covardes e são desonestos, e isso está sendo muito benéfico para o Brasil. Primeiro, que já acabaram os descontos. Então, a CPMI já fez um grande bem para o Brasil. E segundo, que vamos atrás desses, porque não basta pagar o aposentado, porque o aposentado está sendo restituído com dinheiro do Brasil. Claro. Quem tem que pagar os aposentados, Segré, são os malfeitores que estão andando de Ferrari, que tem coleção de relógio Rolex, que tem vinhos de 50, 100 mil reais. Esses caras que têm que pagar com seu patrimônio ao erário público, e não o governo brasileiro pagar pelo roubo dos seus comparsas, que nós estamos vendo que era uma teia, que todas essas pessoas que roubavam, que foi facilitado o roubo, entraram no governo, tiveram acesso, tiveram seus convênios renovados no governo Lula, com um único objetivo: roubar da população brasileira. As imagens das câmaras das visitas do Careca do INSS nos senadores foi liberada? Você conseguiu isso ou não rolou? Nós conversamos bastante aqui no Senado Federal. Agora, eu queria saber do ouvinte aí, né? O ouvinte, não de vocês, que eu sei a opinião de vocês. Eu queria saber do ouvinte o que justifica, segundo a Constituição Federal, está aí o André Marcília, que é um constitucionalista, todos os atos de governo e de todos os poderes tem que ter princípio de publicidade e princípio de transparência. Por que vocês acham
que uma pessoa que caminhou, passeou dentro do Senado, tinham câmeras, tinham registros de onde ele foi, de onde ele entrou, de onde ele saiu, quantos dias, quantas horas, por que colocaram 100 anos de sigilo sobre as andanças dele no Senado? Mas quem colocou, Podemos Jorge? dizer que alguém está querendo proteger alguém. Sim, quem colocou? Quem foi que disse isso vai para sigilo? O Senado Federal, o presidente do Senado. Tá, respondido então. Jorge Seif, senador nós- por Santa Catarina, muito obrigado Nós pelo estamos- teu tempo. Diga, por Obrigado, favor. André. Só para finalizar, nós estamos peticionando com assinatura de vários parlamentares, inclusive alguns de esquerda, para que o ministro André Mendonça derrube o sigilo de 100 anos para sabermos onde esse cara andou aqui dentro. Ótimo. Será que ele visitou o senador Jorge Seif? Será que eu tive com ele aqui? Será que eu não estou na CPMI para proteger o careca do INSS? As imagens têm que mostrar onde é que ele andou. Quem Perfeito. está na CPMI temos que saber quem está na CPMI se recebeu esse cara. Porque se recebeu não pode estar numa investigação séria. Um abraço grande para vocês, Segré. Muito obrigado. Beijo grande. Tamo junto aí. Muito obrigado. Jorge Seif, senador. O editorial começa com um vídeo de Juan Domingo Perón, que era um ditador que começou sendo fascista, amigos de Hitler, de Franco, de Mussolini, e o peronismo hoje é totalmente o contrário, é esquerda, raiz, populismo, socialismo. E ele falava o seguinte com isso, começa o editorial de hoje. Vamos lá. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. E ele dá risada. Mao se referia a Mao Tse-tung, né? Milhões de pessoas que morreram em função disso, entre outros ditadores que defendiam o socialismo e o comunismo. Mas quando ele falava sobre ao amigo tudo e ao inimigo nem a justiça, vale lembrar que a palavra justiça vem do latim iustitia, que significa, abre aspas, o que é justo, o que é reto, o que respeita a igualdade entre os seres humanos, ou entre os homens, se referindo aos seres humanos. Fecha aspas. Justiça deveria ser o equilíbrio, imparcialidade, respeito ao devido processo legal. Mas o que estamos vendo não corresponde a isso. O ministro Alexandre de Moraes, em diferentes decisões, determinou o bloqueio de contas bancárias de esposas de acusados ligados ao 8 de janeiro, mesmo sem que houvesse provas da participação delas nos supostos crimes. Foram atingidas esposas de Eduardo Bolsonaro, Daniel Silveira, Oswaldo Estáquio, do caminhoneiro paraibano Aécio Lúcio Costa Pereira, entre outros. Mulheres que não estavam nas investigações viram as suas vidas financeiras paralisadas como extensão da punição aplicada aos seus maridos. E aqui aparece a grande incoerência. O mesmo ministro que considera legítimo punir familiares de acusados reagiu com indignação quando a sua própria esposa, a advogada Viviane Barsi, foi incluída nas sanções da Lei Magnitsky, legislação internacional que atinge envolvidos ou beneficiários em violações de direitos humanos e corrupção. Quando a sanção atinge aos outros, é justiça. Quando atinge a sua família, é injustiça. Esse duplo padrão não é apenas uma contradição, é a negação da própria essência do que deveria ser justiça, uma régua igual para todos. Mas a história mostra que nenhum abuso se sustenta para sempre. E aqui que entra a terceira lei de Newton, abre aspas, a toda ação corresponde uma reação da mesma intensidade em sentido contrário, fecha aspas. Se há abuso, haverá resposta. Se há arbitrariedade, haverá resistência. Se há injustiça, o povo brasileiro, pacífico e democraticamente, encontrará o caminho para restaurar a ordem, seja por meio de manifestações nas ruas, pelas redes sociais ou nas próximas eleições, mas não deixaremos de nos manifestar perante tantas injustiças. Porque a justiça verdadeira
não pode ser seletiva. Ela não é uma arma para intimidar uns e proteger a outro, como o Perón falou. E mais cedo ou mais tarde, a reação virá. De momento, essa reação está vindo de fora. E a sensação que temos é que essa reação de fora está apenas começando. Mas a reação mais forte tem que partir do povo brasileiro, que, como o nosso hino categoricamente fala, abre aspas, verás que um filho teu não foge à luta, fecha aspas. A hora de lutar de verdade pelo Brasil está chegando. Não podemos nem devemos desistir, porque ainda dá tempo. André. Pois é, Segré, além disso que você muito bem colocou, muito bem disse no texto, tem uma coisa que me chama a atenção, que é a seguinte percepção de que a injustiça... Isso a gente fala até muito no direito, assim, a definição de justiça, ela é teoricamente muito bem colocada. Então, é o que é reto, é o equilíbrio, é a distribuição do bem a todo mundo, a cada um o que merece, etc. Mas na prática isso é complicado. Agora, a injustiça a gente percebe muito mais na prática do que na teoria. O que é uma injustiça na teoria é difícil de conceber, claro, mas na prática é fácil. Basta você sentir na pele que você sabe o que é uma injustiça. E é isso que deveria compor a história de um juiz. Você conhecer na pele o que é injustiça para ser capaz de distribuir a justiça aos outros. Mas a gente tem aqui juízes que se tornaram insensíveis e se vestiram de um verniz de política para perseguir inimigos. E, infelizmente, a gente então, esse texto, ele é um bom texto se o Brasil fosse um país sério, mas como o país se perverteu por completo, é exatamente o contrário. Aqui a gente consegue não ter mais nenhuma sensibilidade na percepção da justiça, porque os juízes que compõem hoje a nossa Suprema Corte deixaram de ser juízes, deixaram de se preocupar com a justiça. A preocupação deles é única e exclusivamente em perseguir inimigos pela política. Só não quer falar algum comentário? Vou atrapalhar o André. Imagina. Sempre um privilégio te ouvir. Vamos lá. Como eu não sou jurista, sempre que a gente trabalha com a questão da justiça, ou do direito, ou da lei, ou da punição, eu sempre me refiro ao Émile Durkheim, que ele dizia que uma punição para um crime, ou para qualquer coisa que seja, ela não se dá porque você quer se vingar. Você deixa isso muito claro no teu texto. Isso ocorria porque você estava assinalando para a sociedade que existem valores que são tão sagrados para a sociedade que eles não podem ser transgredidos, porque eles são os pilares da sociedade. Aí é que está a grande questão. Veja que coisa curiosa. Quando você perde o referencial de que o objetivo é assinalar determinados valores, e apenas isso, você acaba utilizando até a ideia de justiça e injustiça apenas para uma ação política, que é o que tem sido feito aqui pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Curioso que quando você trouxe essa questão, eu lembrei da República do Platão. O Platão não escreveu a República para mostrar como se governa, nada disso. A discussão do Platão era o conceito de justiça. Era isso. Ele só queria entender, afinal de contas, o que era a justiça. Como ele faz todo um diálogo filosófico, para tentar verificar o ser, a essência da justiça, ele conclui, só existe justiça se nós tivermos uma sociedade bem organizada. Por isso que ele escreveu a República e concebeu o modelo ideal de governo e de sociedade para que a justiça fosse implantada. É curioso, quando você vê aquilo que o Perón falou, ele diz, para os amigos todos, para os inimigos nem a justiça. O que ele está dizendo, eu estou pouco me lixando para a ideia de que a justiça ela se implanta porque a sociedade entende que os seus valores estão sendo preservados. E aí vem o caso. Mas não é o que o Supremo Tribunal tenta fazer? Não. O Supremo Tribunal Federal tenta se vingar de pessoas e se defender dos seus abusos, porque ele também não está preocupado com a justiça. Porque se ele estivesse preocupado com a justiça, ele estaria ouvindo toda a sociedade. E pelo menos 60% a 70% da sociedade brasileira está dizendo, vocês estão errados, vocês estão sendo injustos, vocês não estão sendo nem executores do direito ou os juízes, magistrados, para tentar entender o direito adequadamente. Isso é que fica legal e o teu texto deixa isso muito bem claro.